Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 27 de outubro de 2020, são 23 horas e 16 minutos. Lição número 9, o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. Esta lição é do dia 29 de novembro de 2020, da classe de juvenis, avivamento para a juventude. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. O Brasil é o país mais espírita do mundo. Cerca de 2% da população brasileira é espírita. E Provérbios 4, 18 é uma das partes do espiritismo. O espiritismo tem como base bíblica a sua doutrina da reencarnação em Provérbios 4, 18, lembrando que a reencarnação não existe, isto é uma mentira de Satanás. Eu estou apenas deixando para você claro que o Espiritismo toma por base o que eu acabei de ler para dizer que a reencarnação existe, mas nós sabemos que não. Nós sabemos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Num conceito geral, numa forma geral, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós precisamos continuar caminhando na presença do Senhor para que assim nós venhamos alcançar a perfeição, assim como Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Introdução. O fato de ter sido gloriosa e vitoriosa ao longo dos séculos, a vitória da igreja não ficou isenta de equívocos e de contradições. Mas nas noites mais sombrias, com o auxílio do Espírito Santo, o povo de Deus terá sempre as Escrituras Sagradas para iluminar o seu caminho, uma igreja parecida com Jesus, inconformada com o mundo e vivendo uma contínua renovação espiritual. É bem verdade que no decorrer da história da igreja, até nos dias atuais, vemos alguns equívocos, alguns erros até mesmo tenebrosos, erros terríveis na igreja. Mas não é por isso que nós não é por isso que nós deixaremos a nossa fé. Existem erros, claro que existem erros, e nós precisamos combater esse erro com as Escrituras. Geralmente uma igreja, muitas das vezes que tem muitos erros, é porque ela não é uma igreja bíblica, ela não é uma igreja que vela pela palavra do Senhor, não é uma igreja que cumpre a palavra do Senhor. E por essa questão acaba, claro, cometendo erros. O contínuo avivamento molda o nosso caráter, quando o caráter se degrada. Há um texto no Antigo Testamento em que o salmista descreve uma postura adotada pelo crente que lhe traz autêntica felicidade. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A questão sobre conselhos, acho que um dos pontos que nós precisamos compreender é com quem você toma conselhos. O ideal é você ter conselho das pessoas que te amam. Há um provérbio que diz que ouve o conselho de um sábio, mas acima de tudo ouça o conselho das pessoas que te amam. Então, sim, nós devemos ouvir conselhos. Há quem diga que o conselho não deveria ser dado, deveria ser vendido. Não, o conselho é para ser dado, porque nem todos compreendem o valor do conselho. Então, se alguém não entende, não compreende o valor do conselho, não vai comprar o conselho. Então, não comprando o conselho, não terá o conselho e por conta disso, por consequência disso, acabará se dando mal na vida, né? Acabará fazendo o errado. Nós não devemos tomar conselho com os ímpios. E aqui, numa questão direta, ímpio é aquela pessoa que não tem piedade. Então nós não devemos ficar na roda dos escarnecedores, tomando conselho dos ímpios. Nós não podemos deter o nosso caminho ali, junto com os pecadores. É bom deixar também claro, deixar separado, que todos nós somos pecadores, mas aqui a questão é daquela pessoa que continua na prática do erro, do pecado, hoje e amanhã e sempre. É esse que é o ponto. E falando de questão também de caráter, que já que o avivamento ele molda o nosso caráter, ou seja, ele transforma o nosso caráter, há de
se definir o que é caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. É muito fácil a gente ser certo quando alguém está nos olhando, então nós acabamos nos prendendo uma atenção e acabando não fazendo algo errado porque sabemos que estamos sendo observados. Mas caráter é aquilo que a pessoa faz quando ninguém está olhando, ou seja, você é aquilo quando ninguém está te vendo. E reputação é aquilo que as pessoas acham que você é. Então, a principal definição de diferença entre caráter e reputação é essa. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Reputação é aquilo que as pessoas acham o que você é. Só para ter uma ideia, muitas das vezes as pessoas se deixam levar por artistas, por exemplo, não vou aqui citar nome, mas geralmente um artista, ele é muito bem de trás, na frente das câmeras, ele é uma pessoa, ele ou ela é uma pessoa amável, é adorável, mas por trás das câmeras é uma pessoa completamente ímpia, é uma pessoa que não tem amor ao próximo e assim sucessivamente. Isso também acontece com atletas. As pessoas acham que ela é uma coisa e na verdade não é. Então essa é a principal diferença entre caráter e reputação. E o Espírito Santo, ele molda o nosso caráter, ele nos transforma. Quando ninguém está nos olhando, nós somos transformados. O que eu quero dizer, num ponto geral, é que quando você é transformado pelo Espírito Santo, independente do seu ambiente, você é a mesma pessoa. O perigo que a igreja corre historicamente, como instituição, a igreja iniciou sua caminhada no dia de Pentecostes, quando os crentes foram cheios do Espírito Santo e faziam a diferença por onde passavam, por Jerusalém, Samaria e confins da terra. Eram testemunhas da mensagem de Cristo, verdadeiras cartas abertas e lidas por todos os homens. Ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Há a pessoa que é cheia do Espírito Santo, mas não é batizada. A pessoa que é batizada e não é cheia. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo também é cheia do Espírito Santo. São questões diferentes. Para dar um exemplo clássico, básico, falar em línguas é ser batizado com o Espírito Santo. É uma evidência do falar em línguas, é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Agora, você guardar a sua língua e não fazer fofocas, isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso aí é só para você ter uma ideia de diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas vivem uma vida de fofoca, né? E o testemunho aqui vê que é em Jerusalém, Samaria e confins da terra. São pessoas que têm verdadeiras cartas lidas, são uma pessoa que dá o testemunho. Muitas das vezes nós não damos o verdadeiro valor ao testemunho, ao nosso testemunho. Achamos que ninguém está nos vendo, ninguém está nos olhando, mas na verdade, muitas das vezes você é a única Bíblia que a pessoa irá ler durante toda a vida. Então nós, como cristãos, como pessoas cristãs na pessoa de Cristo, crendo em Cristo, tendo fé em Cristo, tendo todo o parâmetro de vida cristã, nós precisamos ter o nosso caráter modificado, sermos pessoas de caráter e assim dar bons testemunhos, porque assim as pessoas compreenderão. É aquela questão de Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Entretanto, se você observar bem, se você colocar sal na boca, isso vai te causar sede. Sede de quê? Sede, claro, de água. E Jesus é a água da vida. Então, quando nós somos o sal da terra, nós causamos sede nas pessoas. Que sede é essa? É a sede de conhecer a Cristo. Então, sim, nós somos o sal da terra e nós precisamos ter uma vida de testemunho. Quando o Espírito molda o nosso caráter, quando ocorre o verdadeiro avivamento, Jesus Cristo passa outra vez a ter a honra na igreja, pois é importante que ele cresça e que o ser humano diminua. A nossa vontade fica em segundo plano, pois o que importa é fazer a vontade do nosso Salvador. Qual a vontade tem prevalecido em sua vida, a de Cristo ou a sua? Quando nós temos um verdadeiro avivamento, a igreja está realmente avivada, o Senhor Jesus toma o centro do culto, da adoração. Tudo é para Cristo, é por Cristo, é no nome de Cristo. Nós colocamos Cristo no centro, e isso que é a questão. Nosso culto tem que ser cristocêntrico, ou seja, Jesus no centro.
Cristo no centro. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas têm muito entretenimento, muito movimento, mas não tem avivamento. O avivamento, a base principal do avivamento é a transformação, é a palavra. Muitas das vezes as pessoas têm muito movimento, entretenimento, divertimento, mas não tem ensinamento. Então, se não tem ensinamento bíblico, certamente não haverá avivamento. Até porque a Bíblia, a palavra do Senhor, dá em nós arrependimento. E o avivamento é de fato isso daí. Sem avivamento, ou melhor, sem arrependimento não há avivamento. Então, sem palavra não tem como ter um avivamento genuíno. E muitas das vezes as pessoas estão na igreja apenas por uma questão de entretenimento, se emocionam muito e acham que é algo que estão prestando um culto a Deus. E isso é bem fácil de separar. Não é porque alguém está chorando num culto que ele está sentindo a presença do Espírito Santo. Por quê? Só porque está chorando, pessoas também choram diante de uma televisão ou assistindo um filme no cinema. Então as pessoas acabam se emocionando. E isso é natural, isso é emoção humana, é diferente de avivamento. É claro que há pessoas que estão na igreja, choram porque realmente sentem a presença do Senhor. Mas não, o que eu quero dizer é que nem todos que choram na igreja estão de fato sentindo a presença. O contínuo avivamento torna-nos inconformados com o mundo. Essa maneira correta de crer é chamada de ortodoxia, doutrina correta. Entretanto, a doutrina verdadeira não pode ficar somente na teoria. Ela precisa se tornar ortopraxia, prática correta. O desafio de que você tem no mundo é o de pensar corretamente, de acordo com escrituras e agir segundo a palavra de Deus. Entretanto, esse processo fará você confrontar-se com o mundo. Muitas pessoas pensam, agindo que porque agora está na igreja tem que andar de conformidade com o mundo, porque o politicamente correto, não afrontar o outro. Bom, existem algumas questões que nós precisamos diferenciar. Uma coisa é você respeitar uma pessoa de outra religião, uma outra coisa é você estar sentado na roda dos escarnecedores junto com ele, participando das mesmas coisas que ele, das mesmas práticas que ele. Isso é diferente. Nós não devemos afrontar as outras pessoas com uma falta de respeito. Nós devemos ter educação e respeito com o próximo, ter amor ao próximo. Então, nós precisamos ser inconformados com o mundo, com o sistema do mundo, com o pecado do mundo. Nós devemos ser, uma vez que nós somos separados, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Portanto, nós somos separados, somos diferentes e nós precisamos ir contra as questões antibíblicas. Se alguém está falando contra a palavra, você e eu precisamos ser firmes no nosso propósito diante de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas, porque agora aceitam a Cristo, mas têm muitos amigos, e isso não é errado, ter amigo não é errado, mas acabam compactuando de todas as coisas erradas que o amigo faz. Isso nós precisamos ter mais firmeza. A dimensão prática da doutrina. No mundo de hoje, principalmente no convívio com seus colegas, não adianta muita coisa apenas afirmar a sua fé. É preciso viver o que você afirma como verdade de fé. O verdadeiro avivamento nos capacita a praticar o que Jesus nos ensinou. Muitas das vezes as pessoas que estão na sociedade, claro, depois que aceitam a Cristo, aceitam o Evangelho de Jesus, acham que precisa apenas dizer da sua fé, dizer que aceitou a Cristo. Não é só isso. Nós não é somente uma questão de falar, nós precisamos também provar. E como que nós provamos? Com o nosso testemunho, com a nossa vida transformada. As pessoas veem em nós a diferença. Vê que outrora fazíamos coisas erradas e agora não fazemos mais. Por quê? Porque cremos em Cristo, nós fomos transformados pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus tocou o nosso coração e nós somos hoje nova criatura. E eis que tudo se fez novo. Então, se fez algo novo, então aquele caráter, aquele mau caráter que alguém tinha, agora não tem mais. A pessoa foi renovada, foi transformada. E isso sim, você precisa, claro, testificar da sua fé, falar da sua fé, mas também testemunhar da sua fé e as pessoas verem que você está completamente transformado, está mudado.
inconformados com o mundo. Para isso, o contínuo avivamento espiritual leva-nos a ter um sentimento de inconformidade com o mundo e não permite nos acostumarmos com os seus valores. Então você tem se conformado ou se inconformado com o mundo. O avivamento contínuo ele precisa ser todos os dias. Nós precisamos estar firmados no Senhor todos os dias, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Então nós precisamos ser transformados pelo Senhor e continuarmos nesta jornada, no caminho que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos e não devemos pactuar dos valores, principalmente dos valores morais atuais, que muitas das vezes as pessoas acreditam que as coisas mudaram. Não, os valores não mudaram, os valores continuam os mesmos, os princípios bíblicos continuam os mesmos, eles não mudam. A sociedade hoje lá fora está querendo colocar situações completamente antibíblicas, liberar todas as coisas horrendas, principalmente com as nossas crianças. Desejam até colocar crianças na escola, por exemplo, meninos e meninas usando o mesmo banheiro, só para você ter uma noção das coisas. Agora imagina a situação, uma menina num banheiro tendo que ter como pessoa junta o coleguinha, o menino. Olha que coisa pervertida que é este negócio. Então isso é antibíblico. Menino é menino, menina é menina, e eles são separados. Os lugares são separados, os banheiros são separados. Não podemos deixar isso junto. Nossos valores são diferentes do mundo. Então muitas das vezes a sociedade quer colocar isso para todos nós, e muitas pessoas cristãs até acham que isso é normal. Não, isso não é normal. Isso é coisa de coração pervertido. Nós precisamos tomar conta de nossas crianças. O contínuo avivamento é um tempo de renovação, mas também de discernimento espiritual. Um tempo marcado por Deus. Um dos sinais que revelam uma verdadeira e graciosa renovação espiritual, confirmando a autenticidade do avivamento, é o modo espiritual, sobrenatural e divino que a maravilhosa experiência revela. Não se trata de um evento agendado, planejado, nem manipulado emocionalmente por pessoas, mas a disposição sincera de esperar em Deus, orando com fervor e persistência, nos preparando para chegar o tempo de renovação e avivamento espiritual. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. E muitas das vezes as pessoas acham que o Espírito Santo age segundo o meu querer ou o teu querer. O Senhor, o Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Deus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor. O Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos capacita. Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não temos como dominar o nosso Senhor. Então as coisas, os avivamentos não acontecem em questões planejadas. Não é alguém que vai dizer que o Espírito Santo vai agir de tal forma em tal lugar, a não ser, claro, antes que o Espírito Santo o revele. Mas geralmente o ponto aqui é, as pessoas acham que nós podemos mandar no Espírito Santo. Não é assim que a coisa funciona. O Espírito Santo é que tem liberdade para fazer o que ele bem quiser, da forma que ele quiser. E é bom lembrar que o Espírito de Deus não age no meio de pessoas que estão divididas. Então vemos que muitas das vezes as pessoas acreditam que se eu for em tal culto ou tal situação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o Espírito Santo vai entrar e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, não é assim. Nós buscamos o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, como diz Efésios 5,18, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos sempre nos encher com o Espírito. E se for da vontade de Deus, o Senhor vai nos revelar através do Espírito algumas situações. Mas o ponto aqui é, não é você e nem eu que dita as regras para o Espírito Santo. Um tempo de discernimento espiritual. O avivamento não é meramente místico, é acima de tudo espiritual. Afirma que é preciso cuidado e discernimento, pois muitos movimentos tidos como espirituais são desprovidos de sólidas bases bíblicas. O resultado crescem como joio em meio ao trigo.
produzindo muitos falsos ensinamentos que mais se parecem com doutrinas de demônios. Então veja que o Espírito Santo não é uma questão mística. O Espírito Santo até o nome já sugere, é espiritual. Entretanto, muitas das vezes nos dias atuais, as pessoas procuram subterfúgios, situações, entretenimento e coisas avulsas para dizer que está cheio do Espírito Santo, e muitas das vezes são doutrinas de demônio, ou seja, acabam blasfemando contra Deus, porque dá a entender que o Espírito Santo está fazendo algo errado. Porque quando alguém está fazendo algo errado e diz que é o Espírito Santo, então ele está blasfemando contra Deus. E vemos muitas das vezes as pessoas se enchendo de coisas horrendas, até de Satanás, doutrinas de demônios, e dizendo que é o Espírito Santo que está fazendo. E, claro, você vai ver que não tem nada de Bíblia no negócio, não tem ensinamento bíblico. Estejamos, pois, em alerta. Os movimentos que tendem a colocar preço nas bênçãos do Senhor, como a famigerada teologia da prosperidade, da confissão positiva, do triunfalismo e da maldição hereditária. Quantas vezes você já não ouviu esses tipos de coisa por aí? Tal da teologia da prosperidade, confissão positiva, triunfalismo, maldição hereditária. Bom, a teologia da prosperidade, como o nosso nome já sugere, é que diz que você tem que ser rico, porque você é do Senhor, você tem que ser rico. É verdade que algumas questões, algumas pessoas bíblicas, por exemplo, alguns casos, como o caso de Jó, por exemplo, que era rico, mas a vida dele não se baseava na sua riqueza, tanto é que ele perdeu tudo e ele continuou firme no Senhor. A questão é, quando alguém vem para a igreja por causa de uma prosperidade, e se essa prosperidade vem e um dia ela acaba, então a pessoa sai da igreja. Por quê? Porque ele só vem mesmo por uma questão de interesse próprio, de interesse financeiro. A confissão positiva é aquelas questões de... Eu sempre tenho em mim que o cristão não tem pensamento positivo, né? O cristão tem fé. E acham que porque alguém pensa positivo, a coisa vai se materializar e vai se firmar e vai acontecer porque eu estou pensando positivo. Não, isso é coisa do diabo. Nós temos fé. O cristão, ele tem fé em Cristo. E se você quiser saber o que é fé, é só ler aos Hebreus capítulo 12. Ali está bem a questão também do triunfalismo. O que é o triunfalismo? Por você ser cristão, você sempre vai vencer na vida em todas as suas áreas, o que também não é verdade. Muitas das vezes, nós, mesmo fazendo as coisas como devemos fazer, nós iremos ser reprovados em algumas partes, tanto na questão escolar, na faculdade ou no trabalho, teremos reprovações, seremos reprovados algumas vezes, mesmo fazendo as coisas certas. Isso faz parte da vida. A reprovação não acontece somente para a pessoa não cristã. O cristão também é reprovado. Então, vemos que muitas das vezes as pessoas acham que é assim que o Espírito Santo atua, o que não é verdade. Essa questão da teologia da prosperidade, a confissão positiva, entre outras coisas, o triunfalismo, não é assim. O Senhor nos garantiu a salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna o Senhor nos garantiu. Talvez a nossa prosperidade, com trabalho, a gente estuda e depois trabalha, um trabalho duro, a gente certamente poderemos ser próspero, porque a prosperidade ela vem com trabalho e não com questões que o Senhor, que Deus tem que dar isso ou fazer aquilo. Não, não é assim. Para concluir, o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil nas últimas décadas é inegável. Não podemos negar que de alguma forma Deus está agindo, porém também não podemos fechar os olhos para os muitos problemas que afrontam o Deus da igreja. É hora de clamarmos a Deus por um autêntico avivamento em nossas vidas, um avivamento que nos faça ser mais parecidos com Jesus, rejeitando as ideias do mundo, mas experimentando o doce mover do Espírito Santo. É bem verdade que a igreja no Brasil cresceu, tem várias igrejas. Certa vez, quando eu contei só no lugar onde eu moro, eu contei 23 denominações diferentes. Só, claro, igrejas evangélicas, comunidades e entre outras.
sempre com segmento evangélico, claro. Então vemos que com isso muitas pessoas vieram para o reino, vieram para a igreja. Entretanto, entre tantas situações, há muitas pessoas que entraram para o evangelho. Não foi o evangelho que entrou neles ou nelas, foram elas que entraram para o evangelho. Aquele que entra é o que transforma. Então as pessoas que entraram para o evangelho querem transformar o evangelho, querem mudar o evangelho, mas é o evangelho que nos molda, é o evangelho que nos transforma. Então veja que a Bíblia vai nos dizer que mesmo se um anjo vier com outro evangelho, seja maldito. Então esse evangelho que nós conhecemos de Cristo é o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Então nós precisamos a cada dia mais buscar ao Senhor com oração, jejum, leitura da palavra e fazermos a vontade do Senhor e cumprir o ídolo de Jesus para fazer discípulos. Nós precisamos, a igreja do Senhor precisa mais do que nunca ser uma igreja espiritual, avivada, cheia do Senhor, para anunciar as boas novas à sociedade, a outra. Então que nós venhamos a cada dia mais não ser inchados na presença do Senhor, mas como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Então nós precisamos crescer no Senhor e não ficar inchados. Por quê? Porque muitas das vezes, apesar do Evangelho aparentemente ter crescido numericamente, mas às vezes é apenas o número. Às vezes são pessoas que estão na igreja, mas não são salvas. Como diz a Bíblia, vai falar, nos alertar a respeito disso, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome fizemos isso e fizemos aquilo. E o Senhor dirá, nunca vos conheci. Então nós precisamos compreender que estar em comunhão com a igreja nem sempre é ter comunhão com Cristo. Nós precisamos ter comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da nossa vida, do nosso corpo, que seja o templo do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Boa aula. Tchau.